Bem-vindos! Mais uma resenha. Eu tô aqui com a Mari. Oi, gente. E essa vai ser uma resenha um pouco diferente. A gente vai embarcar no tema de filme e série. E a gente vai falar hoje um pouco sobre filme. Bom, tá aqui na cara. E pra começar, qual é que é o teu filme favorito, Mari? Meu filme favorito passou semana passada. É questão de tempo, é um filme de romance. Eu sou toda romântica, já assisti umas 5 vezes. E eu vou assistir a sexta daqui a pouco, de novo. E o Aproveita enquanto tá na Netflix. A gente assiste junto. Pode ser. Pode ser. Cara, eu não tenho um filme favorito. É muito chato isso. É chato mesmo. Nem um gênero, então. Ficção. Ou fantasia, vai. Mesmo assim, ainda fico na dúvida. Porque... Tipo O Senhor dos Anéis. É, tipo O Senhor dos Anéis. Mas eu acho que assim, se for pra ver um filme que não enjoo, e meu pai vai me matar vendo isso, mas é Senhor dos Anéis. Eu acho que eu prefiro Senhor dos Anéis do que Star Wars, apesar de estar hipócrita aqui com a camisa do Star Wars. Vai rolar uma briga em casa. Um pouquinho. Vai dar problema. E, bom, a gente tá falando de cinema esse mês todo. A gente tirou o mês de outubro pra falar de cinema. E quais vão ser os filmes que a gente vai falar esse mês? Então, na próxima semana a gente vai trabalhar divertidamente. Eu que vou pregar. A gente vai também trabalhar O Último Homem, né? Até o Último Homem. Até o Último Homem. E Vingadores Ultimato, que Vingadores é um filmaço. Um ótimo filme. Sucesso de bilheteria. A gente gosta pra caramba. São esses 3 filmes que a gente ainda vai trabalhar. E estamos muito animados, porque o cinema faz muita parte da vida do Mark. Ele é realmente apaixonado por cinema. Eu gosto, mas assim, não sou tão fã quanto ele. Vou disciplinar ela ainda, gente. Calma. Só calma. Mas eu sei que faz parte da vida de muita gente. O cinema tem uma memória afetiva muito grande. Construímos memória com a nossa família, com amigos, tudo através do cinema. O que é... vamos marcar um cinema. Antes da pandemia isso era comum. Era o rolê clássico, né? O cinema era o rolê clássico. Cinema e depois lanchar. O cinema faz parte da nossa vida. Não só o cinema como um lugar que a gente vai, mas novelas, séries, enfim. É uma forma de comunicar a vida, né? O vídeo entrou muito no cotidiano do brasileiro, né? Antes era o rádio, os audiodramas. Telenovelas já é tela, radionovelas. Isso. E aí começou o vídeo virou essa bomba que é o YouTube. E a gente já entra num dos pontos que eu queria falar contigo, que é nosso tempo com Deus e nosso tempo na frente de filme, série, YouTube. Claro que o YouTube não é filme, mas também entra um pouco no vídeo. Mas pensando assim no filme, eu particularmente gastei muito tempo já vendo muito filme. O meu irmão que tem um aplicativo que contabiliza quantas horas que ele já passou vendo filme, sei lá, muitas horas assim, papo de quase anos, se bobear. Eu não gasto tanto tempo assim vendo filme, tanto que a gente já conversou sobre isso, não é algo que eu gasto muito meu tempo, mas eu sei que eu gasto com outras coisas sem ser com Deus. E assim, às vezes a gente pode até se confundir gastando tempo no YouTube com entretenimento cristão e não realmente estar com Deus. Pois é, a gente às vezes particulariza isso a culto. Meu tempo com Deus é no culto. Mas não é o certo, raso. Né? É pouco. É pouco, é raso. Sabe, tipo, o Deus que te ama, assim, infinitamente, que entregou a sua vida por você, e a gente só separa, tipo, 2 horinhas na semana pra falar com ele. Sim. Teve um caso, sem citar nomes, que a gente vê isso afetando hoje em dia, pessoal. Foi pedir alguém pra orar, a pessoa não sabia orar. Não sabia orar, exatamente. Cara, é um negócio, assim, gritante pra gente ver dentro da igreja. Como é que uma pessoa, ela não sabe orar? Sim, a gente ora junto, de noite, a gente manda o áudio no WhatsApp orando. E um dia eu parei pra ver os minutos do áudio da nossa oração. Era papo de 3, 4 minutos. Gastar somente esse tempo com Deus, sendo que a gente tem 24 horas e a gente cai nisso. Eu chego cansada em casa, eu chego pra descansar. Eu penso assim, vou descansar vendo a televisão. Porque eu não posso descansar com Deus se Ele é o próprio descanso. Que é onde a gente deveria encontrar maior alívio, maior descanso. Pois é, e a gente não faz isso. A gente busca o entretenimento. É claro que eu não tô pregando contra o cinema, eu adoro cinema, adoro ver filme. A gente tá falando esse mês sobre cinema. Cinema é muito importante, mas às vezes a gente não dá o devido valor com o tempo que a gente tem com Deus, sabe? Fora da telinha, fora do cinema, fora dos entretenimentos que prendem a gente. Exatamente. E assim, eu acho que a gente não pode confundir a questão de só passar tempo com isso. Só isso que é um descanso, só isso que é um momento bom de lazer. Não, estar com Deus é um momento bom, é um momento realmente de lazer, descanso para a alma. Não é só nos filmes que a gente encontra isso. E eu vi um podcast recentemente falando sobre descanso.
Nesse podcast sobre descanso, na Bíblia, descanso nunca foi sobre botar a perna pro alto, ficar sem fazer nada. Descanso era muito mais para você se voltar para Deus e se confiar nele, descansar nele mesmo. Sim, realmente eu acho que a gente não encontra descanso somente no momento de parar. A gente encontra descanso na palavra de Deus também. Encontra descanso e alívio no que a gente procura nele. Eu gosto muito do paralelo que a Bíblia faz. Ela faz de propósito entre o descanso de Jonas e o descanso de Jesus. Esse texto é sensacional. Que é Jonas dormindo no barco. E é quando acontece aquele monte de acidente, que o barco vai afundar, não sei o quê. E a Bíblia relata que Jonas tem um sono pesado. E ninguém consegue acordar Jonas e tal, até que joga ele fora e ele é engolido no peixe. História clássica. E a Bíblia traça o paralelo com o descanso de Jesus. Os discípulos estão no barco e começa a vir a tempestade, começa a vir todas as tribulações e Jesus está dormindo, está descansando. Então, assim, Jesus consegue descansar em meio à tribulação. E quando eles acordam Jesus, Jesus fala, não, por que vocês estão preocupados, sabe? Vocês estão comigo. Por que vocês não estão descansando também? Exatamente. E ele descansava, na verdade, de Deus. Ele não descansava somente por descansar. Um descanso pautado na palavra, né? No próprio encontro com Deus Pai. E a gente também pode pensar no paralelo sobre filmes, como eles moldam a nossa personalidade. Como eles moldam o padrão que a gente tem de vida. Eu tenho amigos, eu tenho até gente na minha família que assiste uma série. Por exemplo, a série é sobre surfista, enfim. E aí ele já fala, eu quero comprar uma prancha. Agora eu vou deixar meu cabelo louro porque eu vou pra praia, eu vou ser surfista. E realmente, todas essas plataformas acabam moldando a nossa vida. Você é aquilo que ama, você é aquilo com que você mais passa tempo. O hábito é muito poderoso na nossa vida. E quanto tempo você gasta com entretenimento, com cinema, com séries, enfim? É o tempo que você gasta com Deus ou o tempo que você gasta meditando, pensando em Deus e na obra dele? É difícil parar, assim, pensando na minha própria vida. Eu não sei se eu realmente... É que a gente considera tempo com Deus como um gasto, né? Não como um retorno. Às vezes a gente, não vou investir isso aqui, mas vai me dar um retorno de descansar. Mas, cara, o teu maior retorno é sempre no Evangelho. E a gente realmente não faz isso. Eu não faço isso. Falo por mim. E a gente tem que buscar isso, exatamente. Mas tem um assunto que a gente fala muito, e assim, é muito falado até nas redes sociais, que é sobre música secular. Que crente não pode ouvir música secular, que música secular é errado, e que não sei o quê. Será que pode música secular? Pode música secular no culto? Não pode música secular? Enfim, música secular tá sempre em pauta nas discussões da internet. Mas a gente não fala de uma coisa. Filme secular. Porque a gente só assiste filme secular. E depois a gente entra no assunto dos filmes dos crentes, mas a gente basicamente só assiste filme secular, filme do mundo. Sim, a gente, por exemplo, sai do culto de terça e vai assistir alguma coisa na Netflix, ou sei lá, assistir uma novela, alguma coisa assim. E ninguém traz essa discussão. Todo mundo, você escuta uma música que é secular, uma música assim que não fale coisas feias também, coisas contra a palavra. Isso, mas assim, uma música falando de amor. É a graça comum, né? Toda essa questão de que a graça de Deus recai sobre todos nós, recai sobre a cultura. A graça de Deus, ela tá em contato não só com quem é crente. Nós somos separados, mas ao mesmo tempo estamos na cultura. E isso demonstra também nos filmes, nas músicas. E a graça de Deus está em tudo isso. Por mais que o texto romano fala que todos pecaram, a gente ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então a gente ainda carrega isso com a gente, esse traço dessa imagem de Deus. E tem um Instagram muito maneiro, que é Efeito Prisma. Eles fazem textos excelentes, assim. E eles falam muito sobre algo que eu me interesso bastante de falar, que é cosmovisão. Cosmovisão cristã, no caso. Que é, tipo, tudo que eu fizer vai girar em torno do Evangelho, vai girar em torno da glória de Deus, de como é que eu posso fazer isso para glorificar a Deus. E não necessariamente eu vou fazer isso de forma cristã, de forma gospel. Eu vou fazer isso com o meu trabalho. E meu trabalho não necessariamente vai ser um trabalho gospel, vai ser um trabalho comum, um trabalho do cotidiano. E isso se aplica a praticamente tudo. Se aplica a filme. Esse filme não vai ser um filme cristão, mas vai ser um filme tão bem feito que vai ser para a glória de Deus, sabe? Eu, como cristão, vou fazer um excelente trabalho e glorificar a Deus nisso. E através da beleza, da produção, dos cenários, tudo isso, a glória de Deus é mostrada. E é válido. Nem tudo precisa ser gospel. Esse é o problema que às vezes a gente cai. Uma produção mal feita por querer só falar de Deus da forma mais genérica e mais previsível. Por exemplo, um filme cristão não precisa ser sobre
uma vigília cristã. Um retiro. Porque a gente não vive isso o tempo todo. A nossa vida é o mais cotidiano e ordinária possível. Pé no chão, né? Pé no chão, é. A sua vida comum é de segunda a sexta, trabalhar ou estudar, sábado sair. Faculdade, colégio. É, exatamente. E a beleza, o ordinário, a beleza de Deus está nesses pequenos momentos. Cara, e os filmes que, assim, fora esses blockbusters, assim, mas um dos filmes que fazem muito sucesso são filmes de cotidiano. Sim, sabe? aquele drama bem... que This mostra Is da vida Us real. é muito famoso e é tipo, dia a dia. A vida em si, A vida aquele em drama. si, Aquele drama. O Clube dos Cinco também é um clássico famoso pra caralho, que é o dia a dia de alunos, assim, é o cotidiano dos jovens. E Divertidamente que a gente vai trabalhar, vai mostrar as emoções num dia comum da personagem principal. E acaba que, assim, o cotidiano também é atrativo para as pessoas e a gente peca nisso e fazendo os filmes cristãos, sabe? A gente peca nisso. Por mais que aquele filme Deus Não Está Morto tente passar um cotidiano de um cristão na universidade, ele não faz isso da melhor forma possível que ele poderia ter feito, sabe? Tem outras formas de se trazer aquela discussão nos filmes cristãos. Nós dois somos universitários, a gente sabe que não é uma briga o tempo inteiro. O professor ele não está querendo a todo momento tirar tua fé, te desvirtuar do evangelho. E assim, eu ainda tenho o privilégio de estudar na Universidade Católica, então falar mal de cristianismo lá ninguém fala mesmo. Mas é complicado às vezes a gente gastar tanto tempo assim com filmes que não falam sobre o evangelho ou que não tem nada disso e a gente consumir tudo que vem de fora. Porque, querendo ou não, o filme é algo que influencia muito a gente. Tu mesmo falou dos seus amigos que, tipo, viu uma série, já quer copiar, vê o Peaky Blinders, quer usar a boina, ou vê o Naruto, sei lá, qualquer coisa. E filme, ele tem esse poder. A gente fez um curso com um professor da USP e ele estava comentando como é que na época do governo nazista, o governo ele utilizava do cinema para convencimento da população mesmo, para massificar a ideia geral do nazismo assim nas pessoas. O próprio Capitão América, me corrija se eu tiver Também errada, surgiu como propaganda. Isso, propaganda. Eu queria lembrar isso, não. Propaganda. Ele é toda ali a propaganda dos Estados Unidos. Para colocar realmente a supremacia dos Estados Unidos através do Capitão América. E, cara, o governo utiliza muito de cinema para fazer propaganda nas coisas. Assim, tem um incentivo fiscal que, tipo, se o seu herói fizer uma pose de efeito com a bandeira dos Estados Unidos no fundo, você ganha uma verba em cima daquele filme. Então, assim, e eu sempre lembro de vários filmes que isso acontece. E tava revendo Homem-Aranha esses dias. No final do Homem-Aranha tem uma cena dele toda épica, assim, dele balançando na teia e no final ele fazendo pose, assim, e o bandeirão dos Estados Unidos, assim, no fundo. Assim, quando a gente para pra pensar, realmente são várias manobras que o cinema acaba sendo utilizado, né? E assim, é uma coisa que a gente não pensa muito, mas faz todo sentido, é que a arte ela não é neutra, sabe? Não tem uma neutralidade nas coisas. Tudo você tem um fundo de alguma coisa. Com certeza. Nem o filme cristão é neutro, ele vai ser um filme cristão. Nem um filme que tem incentivo fiscal do governo, ele vai ser neutro. Ele também vai fazer propaganda para as coisas que ele tem interesse. Exatamente. E assim, não é só porque a gente tá falando que é pra assistir tranquilo um filme que... Você não tá pecando se você assistir um filme, mas ele não pode ser a sua cosmovisão. Esse é o ponto principal. A sua cosmovisão, a maneira que você enxerga o mundo, que você vê as pessoas e tudo que você tem contato, tem que ser pautada no Evangelho, pautada em Deus, na Palavra de Deus. Isso, e é o que a gente está tentando fazer esse mês, trazer das coisas do nosso cotidiano, do comum, da graça comum, de filmes comuns e que fazem sucesso, que está na boca de todo mundo, a beleza do evangelho disso. E como é que o evangelho está dentro disso também. Como é que a gente consegue aprender, às vezes... Cara, Eclesiastes todo é sobre isso. É sobre você... É como se fosse um sábio olhando da janela e explicando as coisas pro autor. E é você saber olhar pela janela e ver a beleza da vida debaixo do sol, sabe? É a expressão que Eclesiastes usa. Qual é o nome do livro do Emílio? Filtro solar. Filtro solar. A nossa vida, a gente tem que estar debaixo do sol, debaixo de todas as coisas terrenas, só que com filtro solar, que é o próprio evangelho. A gente tem que estar pautado no evangelho da graça de Deus. É sobre isso, né? É isso. É sobre isso. A gente tem que falar também
da qualidade e da produção dos filmes que a gente chama de cristão. Porque se a gente estivesse fazendo tudo com a mentalidade de, cara, eu vou fazer o melhor filme possível para glorificar a Deus nisso. E, cara, a gente tem a inspiração do Espírito Santo, a gente é filho do Criador do Universo, é o ser mais criativo do mundo. Por que os nossos filmes não estão fazendo sucesso, sabe? É porque, assim, às vezes quando a gente chega com uma crítica a algum filme cristão, parece que a gente está criticando a mensagem que ele passa. Pelo contrário, a mensagem é linda, só que a forma é um pouco diferente do que o resto do mundo está vendendo. Por exemplo, muitas pessoas, eles admiram a música cristã, a música gospel. Lá fora, Hillsong, Maverick, são realmente exemplos de produção musical. Por que a gente também não pode ser exemplo de produção cinematográfica, né? E é isso que acaba chegando na crítica. Porque a gente tenta passar uma mensagem com a forma um pouco deturpada. Às vezes não chega tão bem. Porque a gente tem muito exemplo do que é bom. E acaba comparando, infelizmente. E assim, nem sempre é problema de orçamento. E assim, com certeza, tem muitos filmes cristãos bons, mas não são maioria, infelizmente. São poucos que a gente consegue contar a dedo que a gente, pô, caraca, esse filme é muito bom. Esse filme eu veria com alguém que não é crente, sabe? Acaba que ele vira um filme muito nichado. E eu acho que não deve ser esse o caminho. A ideia do evangelho é a gente espalhar a mensagem do reino, espalhar a mensagem das pessoas e, por que não, através do filme também. Mas se a gente fizer isso para um público nichado, a gente vai perder muito potencial. Parece que os filmes cristãos, né, os filmes evangélicos, são feitos para bolha, são feitos para os próprios evangélicos. The Chosen, eu acho, o meu predileto entre todos. Cara, The Chosen é excelente. The Chosen é o que mais você consegue ver uma produção excelente. Foram feitos por produtores realmente, né? Teve um filme que eu estava pesquisando e realmente ele não foi feito por produtores, ele foi feito por pastores. É querer demais, é querer que um peixe escalhe uma árvore. A gente tem que colocar pessoas capacitadas para isso. Cara, eu não quero que eu vá no médico e, sei lá, um advogado me atenda. Sim, hoje em dia na nossa igreja, quem trabalha com a produção? Gustavo está capacitado para produzir um filme. A gente não pede, por exemplo, pro Adriano produzir um filme. Então, faz sentido, assim, de qualquer forma a gente não tá querendo diminuir o filme Claro que não. gospel, tem o seu valor, fala com a gente até hoje, mas a gente tem que se levantar como cristão para fazer algo que realmente demonstre através da beleza toda a graça, toda a glória de Deus. E The Chosen, voltando a falar de The Chosen, é sensacional, assim, eu chorei todo episódio, eu choro muito, mas todo episódio eu chorei, até ele chora pouco. E é realmente uma série maravilhosa. Eu estava comentando hoje no meu trabalho que ainda nem chegou na parte de Jesus ser crucificado. Crucificado e eu já choro, sabe? Imagina, vou ficar desesperada. A gente tem grandes filmes assim que marcaram igual Paixão de Cristo. Paixão de Cristo é um filme que assim fez muito sucesso e é um filme realmente marcante. Mas tu vê, são poucos, a gente conta de dedo e os outros que eu sei que, pelo menos eu acho bom, é pouco conhecido, sabe? É realmente bem nichado. São poucos que furam a bolha e conseguem repercutir. O filme ele tem que ter um valor evangelístico também, não pode ser somente pra gente. Óbvio que ele tem o seu valor, ele fortalece a nossa fé, enfim, mas quem a gente tem alcançado? A gente tem escutado a nossa cultura? A gente tem escutado o que as pessoas que não são cristãs estão falando ou que estão consumindo? A ideia da gente trazer os filmes para as nossas pregações é exatamente se comunicar com a cultura de fora. Da gente não ficar preso nas quatro paredes da igreja, falando crentez, do varão, vaso, e da gente conseguir se comunicar com quem está de fora. Porque a gente já foi alcançado pelo evangelho, a gente já foi alcançado pela graça. A gente está atrás do perdido, a gente está atrás de quem está lá fora. Não adianta nada eu estar preocupado com quem está aqui dentro e ter um monte de gente se perdendo lá fora. Quem está aqui dentro a gente sabe como cuidar, mas a gente precisa melhorar da forma como a gente faz esse contato com quem está lá fora. Sabe, tem muito filme fazendo sucesso. Cara, o cinema ele consegue convencer muita gente. Eu estou usando uma roupa de filme e eles convencem a gente ao ponto de comprar coisas. O cinema tem esse poder em cima da gente e a gente não está fazendo uso disso, sabe? A gente não está conseguindo fazer uso dessa ferramenta que Deus nos deu também. O cinema também é uma ferramenta que a gente pode pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino
E a gente precisa buscar fazer isso melhor, de forma para glorificar mais a grandeza de Deus. Eu vejo que isso está mudando. Por exemplo, o Instagram é uma plataforma que não foi criada para isso, para pregar o evangelho, mas pessoas estão fazendo belos trabalhos através do Instagram, edificando a vida de pessoas, criando conteúdos que realmente nos trazem para mais perto de Deus. Poxa, o efeito Prisma a gente adora, Pô, é muito a bom. gente vê muito. E fala sobre cultura, fala sobre a vida cotidiana. A gente não pode excluir que o mundo está acontecendo lá fora. E o cinema, ele demonstra isso. O cinema, ele é realmente a projeção da nossa realidade. Óbvio que tem a ficção científica, enfim. Mas dentro da ficção tem romance, tem perda, tem luto, tem tudo que a gente vive. Independente do meio, do estilo de filme, ele sempre vai se pautar em realidade. Se a gente for parar para ver nos clássicos desses filmes de fantasia, eles vão seguir a jornada do herói, do Campbell, Sim. que ele vai falar. E a jornada do herói é nada mais, nada menos do que Jesus, cara. A jornada do herói é inspirada em Jesus. O Superman é claramente inspirado em Jesus, sabe? E ele foi criado por judeus, por sinal. E no começo das histórias do Superman, o Superman era metodista. Fiquei de curiosidade. Se Olha, tu sabia essa eu não dessa, sabia. comenta aqui. Tá tudo no Gostou, YouTube, né? gostei. E a jornada do herói é muito inspirada no Evangelho. Tem várias coisas que é inspirada na Bíblia. Senhor dos Anéis está aqui, eu não deixei aqui à toa, porque Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele era um cristão e fez isso também inspirado na Bíblia. Tem uma série de livros que é muito famosa e de filmes também, que é as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são um belo exemplo disso, de como é que você consegue trazer a beleza da graça do Evangelho. Pô, cara, o Aslan é bonitão. Quem vê o Aslan e não gosta do Não Aslan tá chora, muito doido, pô. tá doido. E você traz essa beleza sem ser um negócio muito nítido, muito nichado, sabe? Ele consegue abrir isso pro grande público, Tão abrir escrachado, isso. né? Não escrachado. O Tolkien e o C.S. Lewis, eles eram colegas de faculdade, eles eram professores nas mesmas instituições. E eles... eu sou apaixonada no C.S. Lewis. Gabi, a Gabi também ama. E o C.S. Lewis, nos livros dele, ele fala que... esse jeito batido de falar. Se você conversa com uma pessoa que não é cristã e perguntar assim, você sabe que Deus te ama? Ele sabe que Deus ama. Se bobear, ele sabe até versículo de Mas cor. o outro Deus também te ama e tal. Esse é o problema. Ele sabe até versículo de cor, tudo isso. Mas C.S. Lewis e Tolkien, eles entenderam que há outros modos de comunicar. Não só esse modo escrachado, esse modo muito literal, né, por assim dizer. Mas existe beleza na criatividade para falar de Deus. Olha que criativo. É uma trilogia? Trilogia. Uma trilogia. Tem um livro, Nárnia, os contos todos. É tudo tão lindo, é tudo tão belo e mostra a graça de Deus. E é muito legal você chegar para uma pessoa que não é cristã e falar assim, esse livro fala sobre Deus, esse livro fala sobre Jesus. E a pessoa fica assim, caramba, como assim? Como que pode? E há beleza nisso, mas são poucas pessoas que se levantam para fazer esse trabalho. E é um trabalho difícil, não é algo fácil, assim. Claro, não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. Mas com certeza é gratificante. Com certeza, talvez você sentiu no seu coração que isso é algo que você quer fazer, que você quer escrever, produzir. Vai ter a sua. Literaturas cristãs tem muito poucas, assim. Eu só lembro de Crônicas de Nárnia agora, de cabeça. Cristão. Romance cristão. Existem vários testemunhos, por exemplo, aqui dentro da igreja, de vários romances lindos que viaja e manda carta. Isso seria lindo numa produção. Não precisa falar explicitamente, falar, esse aqui é Hebreus, vamos abrir. Romance cristão. Não, mas você conta uma história de romance com respeito, amor, carinho. Isso tudo já vai. E você traz os valores do evangelho para aquilo. E você propaga as mensagens do evangelho naquilo. Sim, tem um filme que vai lançar que fala sobre Oséias, que casou com uma prostituta. Eu esqueci o nome do filme, mas acho que é Amor e Redenção, alguma coisa assim. E eles vão falar sobre o amor de Deus através desse filme, só que conta uma história totalmente que não chega... Você não fala sobre isso, mas você fala sobre o amor e a graça de Deus. E não que o evangelho ele precisa ser pregado de forma mascarada, de forma, assim, contida. Não, mas são os meios. Aqui numa pregação, você vem na igreja, você vem ouvir um sermão. Você sabe que você vem ouvir um sermão. Quando você vai ouvir uma música, você quer ouvir uma boa música. Não adianta ela ter uma letra excelente e ser uma música não agradável aos ouvidos. Quando a gente chega no cinema, a gente quer ver um filme, uma história, algo que encante os olhos, sabe? Que carrega uma mensagem naquilo. E não uma pregação em vídeo,
Se fosse para ver a pregação, a gente vinha no domingo no sermão, e não para ver um filme. E o evangelho, ele é gracioso, ele consegue trazer essa beleza para dentro do cinema. Eu acho que Nárnia, assim, é o melhor exemplo disso, porque Nárnia, ele ainda é mais explícito do que O Senhor dos Anéis. Uhum, O Senhor dos Anéis, ele pega inspirações, mas ele não traz a mensagem de fundo. Mas Nárnia consegue o ter o tom sacrifício, certo. Sim. né? Dá pra ver nitidamente Jesus. E assim, a gente às vezes fala sobre forma, sobre beleza de... Tipo assim, você tá prestando muita atenção na beleza, você tá prestando muita atenção somente em deixar tudo bonito. E a mensagem? Na Bíblia não tá escrito que somente o pastor vai falar sobre o evangelho. As boas novas são para ser pregadas por todo cristão. E nem todo cristão vai ser um pastor que sobe no púlpito todo domingo. Então cabe a nós, na nossa vida cotidiana, que seja num aluno de cinema, num aluno Cara, de literatura, história, de enfim, letras, de história, de qualquer coisa. conseguir falar sobre com o que você vive. Com certeza, vários videomakers ou assim que não falam sobre o evangelho poderiam estar usando o próprio trabalho para falar sobre isso. A graça está nisso tudo. Essa é a graça comum. Essa é realmente as boas novas não é só sobre subir no púlpito e pregar, mas a sua vida realmente ser uma carta viva de Deus. Então é isso, gente. A gente vai encerrando. Espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Espero que esse assunto tenha chegado bem aos seus ouvidos. E se você ficou com alguma dúvida, se tem algum interesse, alguma curiosidade, comenta aqui pra gente, deixa aqui nos comentários. A gente vai responder vocês. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Continue acompanhando a nossa série, vai ter mais pregações. E se você ainda, se esse vídeo tem um tempo, entra na nossa playlist, com certeza vão ter todas as pregações. Acompanha também as pregações de domingo, os cultos, vai estar tudo lá, tá bom? Eu espero que de alguma forma tenha edificado, foi um papo bom pra gente também, Sim. foi. Mas espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Falou.